Uma caixa de ouro, feita com medidas precisas, coberta por camadas de tecido e madeira, guardando dentro tábuas que queimaram a consciência de um povo e um aviso claro: não a toque sem autorização, ou poderá morrer. De onde Deus falava, afinal? Na Arca da Aliança, onde estava exatamente aquela voz que guiava e repreendia Israel. A resposta bíblica é direta e simbólica. A manifestação divina ocorria sobre o propiciatório, o assento da misericórdia, no ponto entre as asas dos dois querubins que se erguiam sobre a tampa da arca. Mas essa resposta teológica abre uma série de perguntas que atravessam construção, ritual, técnica e mistério histórico. Como foi feita a arca? Quem a confeccionou? Por que regras tão rigorosas cercavam seu transporte? E se havia uma manifestação tangível ali, haveria uma explicação física plausível para episódios dramáticos como a morte de Uzá? Vamos desfazer esses fios, um a um, para entender tanto o que o texto sagrado afirma quanto os limites do que podemos afirmar com segurança. Quando os israelitas saíram do Egito, levaram consigo riquezas deixadas pelos egípcios e a experiência de séculos de trabalho artesanal. Entre eles, Deus chamou artesãos com dons específicos. Bezalel, descrito como cheio do espírito para o trabalho artístico, e um companheiro cujo nome aparece em alguns textos corrompidos, às vezes lido como Olib em transcrições modernas. O nome canônico na Bíblia é Oholiabe, frequentemente grafado Oholiabe. Esses homens não eram meros marceneiros. Foram designados para executar instruções precisas, quase arquitetônicas, para objetos que teriam função litúrgica e simbólica profunda. Êxodo registra medidas, materiais e cores em detalhes que soam quase como uma ordem de engenharia. Madeira de acácia como estrutura, folhas de ouro aplicadas por dentro e por fora, e tecidos de cores ricas, o púrpura, o carmesim, que não eram apenas ornamentação, mas sinais de dignidade, autoridade e sacralidade. Vale lembrar, na antiguidade, determinadas púrpuras e tingimentos eram mais caros que praticamente qualquer metal. E a presença desse luxo nas cortinas e ornamentos reafirmava o caráter singular do lugar de encontro entre Deus e Israel. A própria fabricação da arca surpreende pelo rigor técnico. As instruções bíblicas indicam dimensões em côvados, aproximadamente 2,5 côvados de comprimento por 1,5 de largura e 1,5 de altura. Na medida moderna, algo perto de 1,15 por 0,70 por 0,70 metros. Era, portanto, uma caixa relativamente compacta, mas inteiramente revestida de ouro, o que lhe conferiria um peso considerável. Estimativas costumam apontar algo em torno de 100, 150 quilos, dependendo da espessura do ouro e da madeira. A estrutura parece ter sido tripla. Uma caixa de acácia, folheada por dentro e por fora com ouro, apoiada sobre varas que jamais deveriam ser removidas. O propiciatório, a tampa dourada maciça, era adornado por 2 querubins em ouro, cujas asas se estendiam uma para a outra, criando um espaço entre elas. É ali, nessa pequena cúpula simbólica, que as Escrituras colocam a presença reveladora de Deus. Imaginar o brilho do ouro, a textura da madeira de acácia e o contraste com os tecidos púrpura ajuda a entender por que a arca impressionava. Não era apenas utilitária, era um objeto de testemunho. Dentro dela restavam 3 testemunhos da relação entre Deus e seu povo: as tábuas da lei, o fundamento moral e legal, a vara de Arão, que simbolizava a autoridade do sacerdócio e cuja história de floração confirmava a escolha divina, e uma urna com o maná, lembrança diária da provisão no deserto. Cada um desses itens carregava significado: a aliança, lei, a autoridade legítima, vara, e a provisão fiel, maná. Juntos, eles faziam da arca um resumo complexo do relacionamento entre o Deus de Israel e sua comunidade.
Mas como se tratava um objeto tão sagrado, as regras eram estritas. A arca não se tocava com a mão nuas. Ela era transportada com varas encaixadas em argolas específicas apropriadas à tribo levítica, que recebeu a incumbência do serviço cultual e do transporte. Antes do deslocamento, dezenas de precauções eram observadas: coberturas e capas protetoras, mantos que isolavam o exterior, e procedimentos rituais que lembravam: não é um móvel comum. Um exemplo dramático ilustra a seriedade dessas regras. Quando o rei Davi colocou a arca em um carro para conduzi-la a Jerusalém, a carroça tropeçou e Uzá, registrado em algumas tradições como Uzá, estendeu a mão para estabilizá-la e foi surpreendido pela morte imediata. O incidente, narrado em 2 Samuel 6, chocou a nação e gerou debates que persistem. Deus pune a familiaridade irreverente? A santidade exige distância? Há aqui um ensinamento teológico sobre a separação entre o profano e o sagrado. Mas há também questões práticas que alguns estudiosos modernos tentam compreender. Em termos teológicos, o episódio de Uzá sublinha: a presença de Deus tinha consequências reais e exigia obediência e reverência. Não se trata de superstição, mas de reconhecer que o espaço onde Deus habitava não era lugar de manipulação humana negligente. A narrativa bíblica convida à humildade. A santidade impõe limites e obriga ao respeito ritual. Ainda assim, ao olharmos por lentes científicas e arqueológicas, alguns pesquisadores propuseram hipóteses que procuram acrescentar uma camada explicativa, sem substituir a leitura teológica. Uma dessas ideias compara a arca a um objeto capaz de acumular cargas elétricas, uma espécie de capacitor rudimentar feito com camadas de materiais condutores e isolantes, o ouro e a madeira, separados por tecido e ar. Em teoria, essa combinação poderia, em condições específicas de umidade e fricção, produzir descargas elétricas que seriam perigosas ao contato. É importante ser claro: essa é uma hipótese interdisciplinar, discutida por alguns, mas não é unanimidade entre estudiosos, e carece de evidências experimentais concluentes que expliquem todos os relatos bíblicos. Tratar a arca como mera máquina técnica empobrece sua dimensão simbólica e litúrgica. A hipótese elétrica, quando apresentada, deve ser vista como uma tentativa de entender um fenômeno narrativo por meio das ciências, sem reduzir a teologia a uma explicação física única. O uso da arca no contexto militar também revela a complexidade de sua função. Em Jericó, a arca acompanhou o povo ao redor das muralhas, não como um amuleto automático que causa destruição, mas como um sinal de que a batalha era, em última instância, uma ação sob a direção divina. Após a queda de Jericó, relatos bíblicos mostram que a presença da arca dava ao exército uma confiança e uma narrativa teologizada de vitória. Contudo, nem sempre a exibição da arca garantia sucesso. Quando os israelitas foram derrotados e a arca caiu nas mãos dos filisteus, a experiência foi um choque para ambas as partes. Os filisteus colocaram a arca no templo de seu deus Dagom. No dia seguinte, a estatuária de Dagom estava caída diante da arca, como se reconhecesse uma presença superior. Além disso, os textos associam à captura uma série de pragas e calamidades, tumores, pragas de roedores, que incomodaram os filisteus e os levaram a devolver a arca. Esses relatos reforçam uma ideia central. A arca tanto representava a presença divina, quanto funcionava como catalisador de narrativas teológicas e sociais. Não era, no entanto, um objeto cujos efeitos pudessem ser manipulados descontextualizadamente. Um capítulo que alimentou lendas e expedições é o desaparecimento histórico da arca.
Ao tempo da destruição do Templo de Jerusalém por Nabucodonosor, por volta de 586 a.C., os registros babilônicos não registram a presença da arca entre os despojos documentados. Isso abriu espaço para hipóteses diversas. Teria sido destruída no cerco? Teria sido escondida por sacerdotes prevenidos, talvez enterrada em câmaras secretas sob o monte do templo? Ou teria sido levada para fora do reino por aqueles que fugiram? A tradição etíope acrescenta outra linha. Em Aksum, a igreja de Santa Maria de Sião afirma guardar a arca até hoje. Uma afirmação de peso religioso e cultural, reconhecida como tradição antiga, mas sem acesso arqueológico ou prova independente que satisfaça critérios acadêmicos internacionais. Investigadores modernos, arqueólogos e teólogos seguem divididos. Alguns lembram que o acesso arqueológico ao Monte do Templo é severamente limitado por motivos religiosos e políticos, o que torna qualquer busca oficial praticamente impossível. Outros recordam relatos medievais e de peregrinos que alimentaram lendas sobre caminhos subterrâneos e esconderijos. No século XX, o fascínio pela arca cruzou fronteiras perigosas. Nomes como Heinrich Himmler aparecem em narrativas sobre expedições nazistas em busca de artefatos sagrados. Mas essas histórias são, em grande parte, envoltas em mitos e motivações ideológicas, sem documentação que comprove reivindicações extraordinárias. É preciso cautela. Misturar investigações arqueológicas legítimas com teorias conspiratórias ou buscas movidas por ideologias distorce tanto a ciência quanto a história das religiões. Ao longo de toda essa história, da construção por artesãos chamados por Deus, passando por cerimônias, batalhas e derrotas, até o mistério do desaparecimento, uma pergunta mais profunda permanece. O que significa que Deus falou ali? No sentido bíblico e teológico, o propiciatório é o lugar simbólico de encontro entre a transcendência divina e a humanidade limitada. Em textos posteriores, o conceito do propiciatório é usado como tipologia. O assento da misericórdia aponta para a mediação do divino, o lugar onde se reconcilia o pecado e se manifesta a presença que perdoa e orienta. Para os cristãos, o livro de Hebreus retoma essa imagem como símbolo da obra redentora. Para os judeus do período do templo, o sumo sacerdote no dia da expiação era o único autorizado a entrar naquele espaço, em rituais que lembravam a separação entre o santo e o profano, e a necessidade de substituição e expiação. Retomando a pergunta inicial, então, de onde Deus falava? A resposta dupla é esta. Do ponto de vista bíblico e litúrgico, a manifestação ocorria sobre o propiciatório, entre os querubins, naquele pequeno espaço simbólico e sagrado. Do ponto de vista histórico e arqueológico, o lugar físico da arca hoje é um enigma. Ela desapareceu dos registros públicos em um ponto da história e, desde então, tornou-se objeto de tradições, relatos e especulações. A arqueologia moderna enfrenta limitações práticas e políticas que tornam improvável uma resposta conclusiva em curto prazo, e as tradições, como a etíope de Aksum, continuam a alimentar tanto fé quanto curiosidade acadêmica. O que fazer com esse mistério? Talvez a reflexão mais contundente não seja técnica, é ética e espiritual. A arca não foi projetada para ser um amuleto que confere poder independentemente da vida do povo. Os relatos bíblicos insistem que a presença de Deus era condicionada à aliança, à obediência e à fidelidade. Utilizar a arca como se fosse uma fórmula mágica reduz o sentido profundo das narrativas. Elas falam de um Deus que escolhe se relacionar, que exige reverência e que é soberano sobre como e quando manifesta sua glória. Se há um ensinamento persistente, ele é este. O sagrado impõe limites e nos chama à humildade. Algumas perguntas menores
porém fascinantes, permanecem e continuam a provocar pesquisas e debates. Por que certas cores e materiais eram tão valorizados nas cortinas e revestimentos? O púrpura, por exemplo, era um sinal de prestígio caro. Como um artesão no deserto conseguiu aplicar folhas de ouro com tal precisão? A tradição de Bezalel e equipe aponta para habilidades especializadas e talvez a transferência de técnicas assimiladas no Egito. E, finalmente, se a arca reaparecesse hoje, o que isso diria para nossa fé e para nossa compreensão da história? Seria sinal de preservação divina, prova arqueológica que obrigaria historiadores a reavaliar séculos de narrativa, motivo de alegria para uns e de controvérsia para outros. O mero exercício de imaginar isso revela por que a arca continua a captar imaginação. Ela é símbolo concentrado de uma relação que não se reduz a fatos. Ao fechar esse panorama, é útil lembrar dos 3 níveis que atravessam a arca: o técnico, o simbólico e o teológico. Tecnicamente, temos instruções detalhadas, artesãos qualificados e materiais raros que atestam um trabalho complexamente sofisticado. Simbolicamente, a arca é repositório de memórias fundadoras, lei, autoridade, provisão, e instrumento de narrativa sobre identidade. Teologicamente, ela é sinal da santidade de Deus e do modo como essa santidade exige respeito e rituais que distinguem o comum do sagrado. Qualquer tentativa de explicar a arca deve aprender a mover-se entre esses níveis sem reduzir um ao outro. Seja qual for a sua posição sobre hipóteses técnicas contemporâneas, sobre tradições que apontam para Aksum, ou sobre lendas que circularam nas idades, permanece uma lição firme. A arca nos convida a uma postura. Não é apenas perguntar onde Deus falou, é perguntar como nos aproximamos do que julgamos sagrado, com que temor, com que reverência, com que responsabilidade. Pois a história da arca ilumina que a presença divina, quando reconhecida, transforma práticas sociais, políticas e espirituais, e que o desaparecimento físico de um objeto não apaga sua força simbólica. Se esta investigação despertou sua curiosidade sobre as técnicas e a arquitetura do templo, ou sobre como os artesãos antigos ergueram o santuário que abrigou a arca, inscreva-se no canal. Temos uma série dedicada ao Templo de Salomão e aos artefatos do antigo culto judaico que aprofunda essas perguntas. E antes de encerrar, uma última provocação para pensar. Se a arca reaparecesse amanhã, você veria nela um sinal histórico, uma relíquia de fé, ou algo que exige uma releitura de nossa compreensão do sagrado? Deixe sua opinião nos comentários. A melhor resposta talvez não seja a que prova algo de fora, mas a que transforma a maneira como vivemos a presença do divino hoje. A arca continua assim, entre o que sabemos e o que apenas suspeitamos. A Bíblia aponta um lugar, o propiciatório, entre os querubins, e a história responde com silêncio em vários pontos. Esse silêncio, porém, não é vazio. É convite para estudar, para respeitar e para deixar que o mistério alimente tanto a busca acadêmica quanto a reverência espiritual. No fim, talvez o que importa menos seja a localização material e mais o reconhecimento de que Deus escolheu encontrar-se com a humanidade e que esse encontro exige, sempre, atitude correta do nosso lado. Se quiser continuar, assista ao próximo vídeo da nossa playlist sobre o Templo de Salomão. Lá veremos como ele foi erguido, que técnicas envolveram os obreiros e como o espaço sagrado foi pensado para hospedar, simbolicamente, a presença que hoje chamamos de onde Deus falava.